eu dei um tema para essa mensagem. Diz assim: a simplicidade de Jesus. Quem concorda comigo que Jesus era simples? Levanta a mão. Jesus era tão simples, mas tão simples, que quando ele estava no Getsêmani, que ele ia ser preso, Judas teve que dar um beijo nele para saber quem ele era, para que os soldados soubessem quem ele era. De tão simples e tão parecido com os discípulos que ele era tão igual àqueles que andavam com ele, que para poder diferenciar Jesus dos demais, Judas teve que dar um beijo. Então Jesus, ele era um homem simples, um homem carregado de poder e glória, mas simples. E eu quero falar essa noite sobre essa simplicidade. Uma simplicidade que em algum momento da vida alguns perderam, uma simplicidade que em algum momento da história alguns têm tropeçado diante dela. Em algum momento da trajetória algumas pessoas têm permitido entrar em um lugar aonde Deus nunca chamou para estar. Então é dessa simplicidade de Jesus que eu quero falar nessa noite. Amém? Você está preparado aí? Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 1, por favor. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, bota a versão NA, por favor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o... Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou-se de Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Quero parar aqui. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Emanuel, Deus conosco. Sabemos que tu estás aqui, pois a tua palavra nos revela que quando nos reunimos em teu nome, tu se faz presente, Senhor. A nossa oração esta noite é que nós não atrapalhemos aquilo que tu tens para fazer. Fala conosco de uma forma clara, de uma forma audível, se necessário for, para que possamos sair do lugar onde nos encontramos e entrar no lugar aonde o Senhor deseja. Entrego a minha vida, entrego a vida dos meus irmãos e peço a Ti no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Deixa o versículo 1 lá, por favor. Esse momento é um momento muito bonito, porque antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Porque Jesus, quando a Bíblia fala em Filipenses, que ele, coloca para mim Filipenses 2, do 5 em diante. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, ele estava na eternidade com o Pai, ele é o próprio Deus, então ele estava na glória, ele abre mão de toda a sua divindade, ele entra numa terra em forma de ser humano, semelhante a um homem, e ele agora
sendo semelhante a um homem, ele chega na ceia, antes da Páscoa, ele tira a parte de cima, em outras palavras, ele tira a túnica que ele tinha por ser o próprio Deus, encarnado como homem, amém? Estamos juntos aqui? Então ele tira a sua própria túnica, ele não tira na cena, mas ele tira, ele abre mão dela, para que agora ele possa pegar uma toalha, colocar na cintura, pegar uma bacia com água, e se colocar diante dos pés dos seus discípulos, para lavar os pés dos discípulos. Vale a pena lembrar que naquela época, a cultura daquela época, esse era o serviço mais humilhante que tinha. Somente os servos faziam esse serviço, porque naquela época eles andavam de sandália, então as ruas eram empoeiradas, as pessoas chegavam nas casas, então os servos eles lavavam os pés daqueles que chegavam. Muitos daqueles pés estavam cheios de lama, muitos cheios de poeira, e alguns até com um esterco de animal, fezes de animal. Então eles chegavam naquela residência, então aqueles servos que eram colocados para fazer aquele serviço, lavavam os pés das pessoas que chegavam na casa de alguém para serem recebidas, amém? Então você vai perceber que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele entra na terra como um ser humano, e ele agora, na ceia, ele antes da Páscoa, ele não se incomoda em fazer um serviço como esse, ele abre mão de tudo que ele é, ele se coloca na posição do servo mais humilde, e ele agora vai lavar os pés dos discípulos. E quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, você conhece a história, eu não quero entrar na história, eu quero entrar na simplicidade de Jesus. Eu não quero falar de Pedro, eu não quero falar de Judas, eu não quero falar de ninguém, eu quero falar de Jesus essa noite. Então, Pedro ele começa a falar, não Senhor, mas não lava só o pé não, lava todo o corpo. Não precisa lavar todo o corpo, Pedro, eu preciso lavar só os pés. Se eu não lavar teus pés, não tem parte comigo. E assim foi, e Pedro acabou aceitando, e Jesus lavou o pé de todos eles. Mas é interessante que Jesus, quando ele se coloca na posição de lavar os pés dos discípulos, perceba que no versículo 12, coloca para mim o versículo 12. Olha o que ele diz no versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Porque uma coisa é Jesus fazer alguma coisa na tua e na minha vida, mas a outra coisa é a gente compreender o que ele fez. Tem muitas coisas que Jesus faz para você, faz em teu favor, e muitas vezes aquilo que ele faz, você não entende o que ele está fazendo. Porque de nada adianta Jesus fazer alguma coisa para você, se você não entender o que ele está fazendo. Porque nós aprendemos que fazer alguma coisa para mim, ou por mim, é de modo que eu tenha algum benefício naquilo que estão fazendo, e não tem nada a ver com isso. Muitas vezes tem pessoas que fazem coisas por mim e para mim, coisas essas que não me trazem benefício nenhum, mas me traz algo melhor do que um benefício, me traz um ensinamento. Ensinamento é melhor do que benefício. Tem muitas vezes que a gente entra em situações que a gente ganha alguma coisa, mas não aprende nada. Mas tem lutas que a gente entra, que a gente sai como perdedor, mas a gente aprendeu alguma coisa naquela luta. Então tem momentos que às vezes, é duro que eu vou te dizer, mas eu quero que você pegue isso no teu espírito. Muitas vezes é melhor, às vezes, você perder do que ganhar. Porque às vezes aquilo que parece ser perda, é lucro na tua vida. Porque você está aprendendo alguma coisa, porque você só vai aprender com as tuas derrotas, e não com as tuas vitórias. Então Jesus, ele pergunta para ele assim: vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Coloca para mim o versículo 14. 14. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus ali, ele inaugura ali uma nova, como eu posso dizer, um novo governo. Jesus, ele inaugura algo novo. Ele começa a mostrar para os discípulos que agora não é mais um governo sob domínio, mas é um governo sob serviço. Eles estavam acostumados naquela época sob domínio. O mais forte mandava no mais fraco, Paulo, e o mais fraco obedecia. Então era um domínio. Eu dominava sobre você e eu mandava você fazer, não tinha escolha, e você fazia.
Só que Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou mudando agora o governo. Eu estou tirando um governo de domínio e eu estou mostrando um governo de serviço. Porque o maior governo que existe não é aquele que manda, mas é aquele que faz para que os outros entendam como se faz. Por isso, uma grande liderança, você não manda fazer, você faz primeiro para que os outros vejam como faz e as pessoas te copiem. Quem conhece o Alex aqui da limpeza? Levanta a mão. Poucas pessoas conhecem o Alex. O Alex está com a gente há muitos anos. O Alex é um príncipe de Deus, é um menino que trabalhou na obra aqui. Tinham 51 homens trabalhando na obra e eu orei a Deus, falei: Deus, me dá um desses homens para trabalhar conosco. E Deus foi muito pontual comigo. De 51 homens eu escolhi o Alex. O Alex é um homem de um caráter incrível. Ele está comigo há anos, ele é um cara incrível. O Alex, ele trabalha na faxina da igreja. O Alex é um cara que muitas vezes alguns passam por ele e às vezes nem cumprimentam ele. Pessoas até de liderança passam por ele e não falam com ele. Mas o Alex é interessante que ele trabalha na limpeza. E ele, aparentemente, ele tem uma função muito... Qualquer um faz o que ele faz. Só que se a gente ficar uma semana sem catar o lixo aqui da igreja, ninguém aguenta o fedor que vai ficar aqui dentro. Então o Alex, aparentemente, ele não tem tanta importância. Mas o valor que ele tem para mim e para você é muito mais do que eu e você imaginamos. Eu quero falar de simplicidade essa noite. Eu quero te mostrar através das coisas simples, que as coisas simples da vida são as coisas mais importantes. Eu quero te dizer nessa noite que as coisas que muitas vezes não damos importância, são as coisas que têm mais importância na nossa vida. Às vezes nós focamos em algo que é extraordinário, e esquecemos daquilo que é natural, aquilo que é normal. E normalmente aquilo que é normal tem mais importância que aquilo que é extraordinário. Porque aquilo que é extraordinário, o nome já diz, extraordinário, é alguma coisa que não tem nada parecido, mas é só uma coisa. Mas aquilo que é normal, que está no cotidiano do dia a dia, é o que a gente normalmente precisa todos os dias. Então Jesus, ele não estava só fazendo algo diante daqueles discípulos, mas ele estava ensinando para aqueles discípulos como se fazer. Ele estava dizendo para os discípulos o seguinte: olha só, vocês não dizem que eu sou o Senhor e Mestre, e vocês falam bem, e é verdade, vocês estão certos. E eu sendo Senhor e Mestre, eu quero mostrar para vocês que eu estou mudando o governo. Eu estou tirando um do governo de domínio e estou passando um governo de serviço. Se vocês quiserem de fato fazer com que as pessoas conheçam vocês, e muito mais do que conhecer vocês, me conheçam atrás de vocês, vocês precisam muito mais do que dar ordem para alguém, vocês precisam servir alguém, porque servindo alguém, naturalmente as pessoas vão procurar saber quem eu sou na vida de vocês. Esse era o ensinamento de Jesus. Jesus ensinava para os discípulos para que os discípulos ensinassem para outros. Por isso que a Bíblia diz que ide fazei, discípulo. Em nome de quem? Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então os discípulos são nossos? Não, os discípulos é de quem? De Jesus. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: não, é meu discípulo, é meu discípulo. Não, não é meu discípulo, é discípulo de Jesus. Eu ajudo ele a entender quem ele é em Jesus. Mas as pessoas não são nossos discípulos. Eles são discípulos de Jesus. Porque nós somos discípulos de Jesus. Amém? Estamos juntos até aqui? Coloca para mim o versículo 17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão. Porque uma coisa é a gente entender. Amém? Primeiro a gente vê como se faz. Depois a gente entende como se faz. Agora tem a parte mais importante. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Agora faça. Porque não adianta você entender e não praticar. Não adianta você se converter, dizer que ama Jesus e você não praticar aquilo que Jesus te ensina. Jesus não nos chamou para que nós possamos ser convencidos de alguma coisa. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Jesus não nos chamou para escutar bons sermões que agraciam o nosso coração e os nossos ouvidos. Não, Jesus nos chamou para aprender a sua palavra e fazer com que possamos fazer igual como ele fez. Tudo que Jesus faz nas escrituras, ele fez para nos ensinar como se faz. Jesus, ele não sentava na tenda com ar-condicionado e dava ordem para os discípulos fazer. Ele ia na frente fazendo para que os discípulos vissem como se fazia, para que eles pudessem colocar em prática aquilo que era feito. Então, Jesus, ele pergunta para os discípulos: olha, vocês entenderam o que eu fiz? Entendemos. Então, tudo bem, agora pratica. Agora faça pelos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem por vocês. E se a gente parar e refletir, o Evangelho de Cristo, ele é muito simples.
Porque as pessoas, elas têm costume de vir para a igreja e elas querem conhecer um Cristo ressurreto, um Cristo de revelação, um Cristo de palavras que muitas vezes não entendemos, um Cristo que nos revela mistérios que estavam ocultos, mas as pessoas não querem conhecer o Jesus da simplicidade. Elas querem conhecer Xalacandarabaiá, elas querem conhecer o falar em línguas, elas querem rodopiar, quer profetizar, mas muitas vezes elas não conhecem a simplicidade do Jesus que andava no meio do povo. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite: a simplicidade de Jesus no meio do povo é tão importante, ou talvez mais importante, do que o Cristo ressurreto que se manifestou sobre o povo. Que é isso, pastor? Isso é heresia? Eu não creio, porque foi através da simplicidade de Jesus que fez com que ele chegasse até a cruz, para que ele se tornasse o Cristo ressurreto, cheio de mistério, poder e revelação. A simplicidade de Jesus encantava as pessoas. Jesus mandava atravessar o mar da Galileia para encontrar um endemoniado do outro lado. Eu pergunto para você de verdade, sem mentira nenhuma, no teu ministério, tu largaria uma igreja grande para atravessar o estado inteiro, para ir lá do outro lado, para poder libertar um endemoniado? Não precisa levantar a mão. Você faria isso? Muitas vezes eu me pergunto se eu faria. Não porque eu não tenho amor ao endemoniado, porque muitas vezes a gente acaba se enganando, achando que conduzir uma quantidade muito grande de pessoas é mais importante do que salvar um endemoniado. É dessa simplicidade que eu quero falar contigo nessa noite. Muitas vezes nós acreditamos que conduzir algo muito grande é mais importante do que às vezes salvar uma pessoa que está precisando simplesmente de uma palavra. Voltamos do encontro, cansado a beça. Saímos do encontro, fomos fazer um casamento, vim para cá pregar, depois fomos para casa, pancadaria segunda-feira de trabalho e igreja, uma série de coisas. Ontem a gente estava cansado, e a gente ontem foi jantar com um casal precioso que está conosco aqui. A gente foi jantar, eles estavam no encontro de casais, a gente foi jantar para consolidar ainda mais aquela relação entre os dois. Porque a gente entende, a gente tem entendido, a gente tem tentado entender que uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. A gente tem aprendido com o Senhor que mais vale uma alma do que todo mundo. Nós não podemos ficar olhando para aquilo que Deus vai fazer, mas nós temos que olhar para aquilo que Deus deseja fazer através de nós. E são as coisas mais simples da terra. Quando a gente se preocupa com as coisas mais simples da terra, é que Deus, eu creio no meu espírito, que Deus se manifesta do céu e Ele fica olhando para nós e Ele fala: cara, é isso que eu quero, homens segundo o meu coração. Deus não está procurando homens perfeitos, Deus está procurando homens de verdade. Deus não está procurando pessoas ilustres, Deus está procurando pessoas sensíveis. Deus não está procurando pessoas que pregam bem, Deus está procurando pessoas que pregam verdade. Pregar bem é só fazer um curso de oratória. Pregar bem é fazer curso de oratória, qualquer um prega bem. Só ler a Bíblia e fazer curso de oratória. Deus está procurando pessoas que tragam o reino de Deus lá de dentro e transfiram o reino de Deus para a vida das pessoas que elas vivem, aquilo que elas vivem. Deus está procurando homens e mulheres que num aperto de mão e num abraço, sem falar nada, Ele transfere aquilo que Ele carrega para a vida do outro. Essas pessoas que Jesus está procurando. Pessoas simples. Tem pessoas aqui que estão na igreja por causa de um abraço de irmãos lá fora no estacionamento. Tem pessoas aqui que estão na igreja porque irmãos lá fora, no meio da chuva, estão pegando chuva e estão com um guarda-chuva, fazendo com que a pessoa, o visitante, não venha na chuva. É esse tipo de evangelho que Jesus está nos ensinando neste lugar. É um evangelho que muitas vezes não é pregado, mas é vivido. É você oferecer para o teu irmão aquilo que, se você fosse no lugar, gostaria que oferecesse para você. É um evangelho que você não está porque foi escalado, você está porque você sabe que está precisando de alguém. É um evangelho que você não espera te chamarem, você se coloca à disposição para estar disponível, porque você sabe que a obra não é tua, a obra não é do pastor Léo, a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, eu preciso participar dessa obra. É de pessoas assim que Jesus está procurando nesses dias. Então Jesus diz assim para eles: olha, vocês entenderam? Entendi, então agora vai à luta, faça.
Coloque em prática, porque não adianta você conhecer e você não praticar. É o que a Bíblia fala no livro de Tiago: o ouvinte negligente e o operoso praticante. Existe uma diferença muito grande em quem ouve a palavra. Uau, que palavra! O meu pastor fala uma frase que eu acho linda. Ele fala o seguinte: quando a gente sai do culto dizendo, caramba, que palavra! Feliz com o pastor, o culto não foi para você. Você tem que sair da igreja triste com você mesmo. Caramba, que paulada que eu tomei hoje, eu preciso mudar. O culto foi para você. O meu pastor fala isso: Léo, se a pessoa sai feliz do culto com o pastor, o culto não foi para ela. Mas quando ela sai triste com ela mesma, o culto foi todo para ela. Porque o culto é uma transformação diária. O culto é uma transformação de vida. É você estar andando num caminho, sabendo que você precisa melhorar aquilo que você está fazendo. E cada vez melhorar mais. Porque uma vida com Deus é de glória em glória. É de lugar em lugar. Uma vida com Deus é você crescer no Espírito. Uma vida com Deus é você entender que muito mais do que você viver, é Cristo vivendo em você. Porque quando Cristo vive em você, aquilo que muitas vezes você gostaria de fazer, mas você não faz, você acaba permitindo que o Espírito Santo haja na tua vida e transforme a vida de outras pessoas através daquilo que você está vivendo. E quando a gente fala sobre lavar os pés tem tudo a ver com perdão. Se tem uma coisa que eu gostaria de falar nessa noite também, é sobre perdão. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender o poder do perdão. O perdão, ele é poderoso. Quando você perdoa alguém, os céus se rasgam diante de vocês e as coisas começam a acontecer de uma forma incrível. Porque enquanto você não perdoa alguém, você está ligado a esse alguém. Você está preso a essa pessoa. Eu não quero mais assunto com ele, pastor, mas você está agarrado. Por onde você vai, você está arrastando ele contigo. Enquanto você não perdoa, você não desfaz o cordão, talvez a corrente que amarra, está amarrada nos teus pés. E o perdão é poderoso, o perdão é libertador. E deixa eu te falar uma coisa: perdoar não tem a ver se a pessoa merece ou não. Perdoar é que você não merece viver isso. Eu não mereço viver isso. É assim que você tem que pensar. Ah, mas eu não fiz nada com ele, pastor, foi ele que fez comigo. Não importa, você não merece continuar vivendo nessa prisão. Porque não perdoar é você beber o veneno. Você olha para a pessoa, mas quem toma o veneno é você, quem morre é você. A pessoa muitas vezes não está nem aí para você, e você está morrendo. Se você fizer uma pesquisa sobre câncer, é duro o que eu vou te dizer: câncer, a maioria das pessoas que morrem de câncer é uma doença psicossomática, doença na alma. Pessoas que não conseguem perdoar, guarda rancor, guarda mágoa no coração. Essas pessoas, elas ficam, desculpa o termo que eu vou usar, mas elas acabam apodrecendo por dentro. É duro o que eu estou te falando, vai pesquisar. Se não fizer sentido, não recebe. Nós precisamos entender o lugar que Deus quer nos levar. Nós estamos crescendo como igreja no tamanho, mas muito mais do que crescer no tamanho, eu tenho dito aqui na igreja, nós temos que crescer em quê? Fala mais alto, crescer em quê? É em profundidade. Não adianta a gente crescer muito se a gente não for profundo, a gente em algum momento vai ser derrubado. Porque quanto mais você cresce, mais a tua fundação tem que estar preparada. Quando você passa por uma estrutura bonita, você olha, meu Deus, que casa linda. Você não vê o que está debaixo da terra, mas é o que está debaixo da terra que sustenta aquela beleza. As pessoas chegam aqui na Belém e falam assim: caramba, que igreja linda, uma casinha de boneca, a igreja é linda. Mas as pessoas não sabem o que está aqui por baixo dessa fundação. Quantos caminhões que nós derrubamos aqui de concreto aqui dentro para fazer as sapatas? Quantas estacas foram batidas aqui dentro? As pessoas não têm noção disso. Então quando ela olha o que está pronto. Mas muito mais do que o que está pronto, o que sustenta essa casa é a fundação dela. E uma igreja, ela não é sustentada pelo servir, pelos pastores, pelos diáconos. A igreja é sustentada por uma fundação. E a Bíblia diz que não existe outro fundamento que não seja Cristo. Se a igreja tiver um fundamento que é Cristo, ela nunca vai ser destruída. Essa igreja nunca vai ser derrubada. Agora, se tira o fundamento que é Cristo e coloca o fundamento de homens, é questão de tempo, ela cai. Quantos ministérios a gente vê aí fora, e nada contra, quantos ministérios a gente vê aí fora crescendo, daqui a pouco, porque em algum momento tiveram uma fundação, mas em algum momento a fundação que era Cristo, o fundamento que era Cristo foi arrancado de cena e colocaram um outro fundamento que não era ele.
E até cresce, gente. Só que não se sustenta. Porque os dias maus são para todos. A competição é o extrato da comparação. Se a gente parar para refletir, os próprios discípulos de Jesus, eles competiam entre eles. Eles queriam ser maior. Jesus, quando tu entrar no teu reino, me coloca um à tua direita e outro na tua esquerda. Eles queriam ser maior um do que o outro. O tempo todo eles ficavam competindo. E o extrato da competição é a comparação. Quando você começa a se comparar com o outro, competir com o outro, você na verdade está esquecendo completamente o teu propósito. Eu às vezes vejo uns irmãos falando, poxa, tu já viu o ministério do fulano de tal e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, glória a Deus, que Deus continue abençoando ele. Eu não estou preocupado com o crescimento dele, eu quero que Deus continue prosperando ele absurdamente. Eu não olho para o crescimento dos outros, eu olho para aquilo que Deus está fazendo aqui. Porque se a gente for olhar para o crescimento dos outros, se a gente não cresce como o outro está crescendo, a gente começa a achar que Deus está com eles e não está com a gente. A gente começa a achar que a gente está fazendo algo errado, a gente quer copiar ele, e a gente perde a nossa identidade. É interessante que Jesus, ele estava na glória com o Pai, ele tinha uma identidade definida, ele vem à terra como ser humano, mas a identidade que ele tinha no céu é a mesma identidade que continuava na terra. Ele não mudou a identidade, mesmo não trazendo aquele poder de glória sobre, quer dizer, ele até tinha o poder de glória, mas não sendo Deus, na sua forma de Deus, ele entrando na forma de ser humano, ele sabia quem ele era, ele sabia a sua identidade no céu, ele sabia a sua identidade na terra. E detalhe que o texto é muito claro, diz o seguinte, ele veio do Pai, para o Pai ele vai voltar. Então ele sabia que o tempo dele aqui era um tempo curto, ele precisava chegar na terra, fazer um projeto, colocar esse projeto em andamento, treinar pessoas e voltar para o Pai. E esse projeto ia continuar, e esse projeto continua até hoje, chamado igreja. O projeto teve tão êxito, foi tão sucesso, que até hoje esse projeto continua na pauta, que sou eu e você, a igreja. Aqueles discípulos receberam a palavra de Jesus lá atrás, tomaram posse da palavra, investiram na vida de outras pessoas, outros discípulos foram formados, e discípulos e mais discípulos eram formados de geração em geração, passado muitas gerações. Hoje a palavra de Deus chegou na minha e na tua vida, e nós estamos aqui propagando esse evangelho na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, e assim sucessivamente em cada geração, porque o projeto ele nunca vai acabar, porque o fundamento é Cristo. Se o fundamento é Cristo, o projeto nunca acaba. Tentam destruir o projeto, vamos levar para o Coliseu, vamos botar as bestas feras para comer o povo, não tem problema nenhum. Eles achavam que se botasse lá, as pessoas iam ser mortas, os animais iam chegar, iam comer todo mundo, o povo cristão ia ficar com medo, e agora mais ninguém seria cristão. Engano deles. Quando eles começaram a ver os cristãos sendo colocados no meio do Coliseu, sendo comidos por bestas feras, o que eles faziam? Cada vez mais eles convertendo gente, porque eles percebiam que mesmo eles passando por sofrimento, eles tinham paz no coração. E qual é a pessoa que não quer paz hoje? Tem pessoas que têm tudo, e largavam tudo que tem, só para ter a paz. E Jesus fala assim, eu vos dou a minha, não a paz que o mundo vou dar. Que Jesus está dizendo o seguinte, existe uma paz no mundo que não é a paz verdadeira, é uma paz falsa. A verdadeira paz só vai se encontrar em mim. Você está comigo aqui? Interessante que quando a gente vai para o livro do profeta Isaías capítulo 6, coloca para mim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eu queria que você imaginasse a cena, amém? E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos. Se você tiver a oportunidade de ler na tua casa,
até o capítulo 5 de Isaías, Isaías ele sempre aponta para alguém: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele vai condenando as pessoas, vai dizendo: ai de ti, ai de ti. Ele vai condenando as pessoas. Até que no capítulo 6, eu vi o Senhor. E quando você vê o Senhor, você nunca mais vai dizer: ai daquele. Você fala assim: ai de mim. Porque a gente só aponta para o outro enquanto a gente não viu o Senhor. Porque quando a gente vê o Senhor, a gente não aponta mais para o outro, a gente aponta para a gente. Lembra da ceia? Um vai me trair. Quem vai me trair? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele não diz: é você, sou eu. Porque quem está diante da presença do Senhor, quem vê o Senhor, nunca fala que é você, sempre vai falar: sou eu. Ele fala assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E olha que coisa interessante, ele era homem de lábios impuros e habitava num lugar onde pessoas tinham lábios impuros. Só que aí a Bíblia diz, vamos lá, versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado. Então, quando Isaías ele fala, antes ele fala: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ele continuava com os lábios impuros. Quando ele fala assim: ai de mim, aí o serafim pega uma brasa no altar, viva, quente, toca nos lábios dele, aí ele diz que o pecado é perdoado. Interessante que Isaías fala assim: porque sou homem de lábios impuros. Se ele dissesse: eu sou homem de mente impura, ia tocar com a brasa na mente. Eu sou homem de ouvidos impuros, ia tocar nos ouvidos. Porque Deus só vai tocar no lugar que você reconhece que precisa ser tocado. Deus ele não toca em lugares que você não reconhece. Você precisa reconhecer o lugar que precisa ser tocado. Deus, eu tenho os olhos impuros, eu não posso olhar para isso. Pode ter certeza que Deus vai dar ordem para que os serafins não peguem uma brasa para te colocar cego, mas vai tocar nos teus olhos para que você comece a enxergar aquilo que você não via. Porque Deus só vai tocar nas áreas da tua vida que você reconhece que precisa de um toque. Enquanto você achar que não precisa de um toque, Deus não vai tocar. Mas quando a gente volta para a simplicidade de Jesus, o que isso tem a ver com a simplicidade de Jesus, pastor? Tem tudo a ver. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo. Deus sempre vai olhar aquilo que é a tua necessidade e a minha. E Ele quando faz alguma coisa por mim e por você, é para que a gente aprenda. Você aprendeu? Aprendi. Agora eu coloco em prática. Isaías havia sido tocado, não para que ele ficasse curado, mas ele foi tocado para que ele colocasse em prática, para ele não emprestar mais a sua boca para falar aquilo que não devia, mas ele começar a profetizar e trazer vitória para a vida daqueles que estavam do seu lado e principalmente para a sua vida. Porque enquanto você ficar falando do outro e ficar falando de você, você nunca vai conseguir chegar no lugar que Deus tem para você. Porque depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Como é que tá? Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Isso aí todo mundo sabe, o país está quebrado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que eu e você vivemos nesse país, mas nós não somos dele. Eu não estou preocupado com a economia do Brasil. Se eu for viver de economia, eu não preciso confiar em Deus, pô. Eu confio na economia. Agora, se eu creio em Deus, por mais que a economia estivesse de cabeça para baixo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas a minha vida e a tua vida vai ser transformada. O país pode estar vivendo o pior momento da história, mas eu e você não vamos participar disso. Uma vez o pastor Cláudio Duarte, não sei se alguém já viu essa pregação, aí ele falou assim: pô, tu tá vendo o que vai acontecer aí? Ele falou assim: não, rapaz, vai vir uma catástrofe aí agora. Ele falou assim: mas eu não quero participar não. Aí ele falou: não, tu não está entendendo, cara, o país está quebrando, vai vir uma fome. Ele falou: tá bom, cara, se tu quiser tudo bem, eu não quero participar não. Porque é a gente que participa, gente. Parece brincadeira o que ele está falando, mas é uma verdade. A crise está para aqueles que estão lá fora. A crise não é para aqueles que estão dentro. Jesus está nos ensinando através da simplicidade que quando eu entendo o recado, quando eu aprendo o recado, quando eu coloco ele em prática, quando eu sirvo pessoas, a Bíblia diz: se eu servir pessoas, eu serei servido por Ele. Então se eu faço o meu papel aqui, Ele não vai deixar de cumprir o dele, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não pode deixar de cumprir aquilo que Ele disse, porque senão Ele perde credibilidade. Eu e você não acreditamos mais nele. Ele diz que vai mudar a nossa sorte. Ele diz: não temas que eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra você.
serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Se Ele diz isso, de verdade você acha que Ele não vai nos ajudar? Claro que Ele vai. E talvez você me pergunte essa noite, pastor, por que não está ajudando? Talvez você não esteja se ajudando. Porque a resposta dele está de acordo com a tua resposta. A forma como você se movimenta é como Ele vai responder a você. Se você vem para a igreja, se enche de Deus, sai daqui batendo com a cabeça no teto de tanta glória de Deus, mas chega lá fora, você empresta a tua boca para Satanás usar você da forma que ele quer, pode ter certeza que a tua vida não vai mudar. Eu não estou vendo, mas eu creio no meu coração, e por crer no meu coração e receber uma palavra, eu tomo posse daquilo que os meus olhos não veem. O mundo está de cabeça para baixo, mas eu acredito que as coisas desse mundo não têm a ver com aquilo que eu quero viver em Deus. E eu tomo posse da minha vitória, mesmo não vendo aquilo que está por vir. Isso é fé. Fazemos muitos cursos, e isso é bom. Se eu puder te dar um conselho essa noite, invista na sua vida. Faça tudo que você puder fazer para crescer. Porque quanto mais você cresce a tua mente, mais você vai prosperar. Domingo eu falei um pouco sobre isso. A tua mente é que vai te dizer qual lugar que você vai chegar. Se você tem mente de príncipe, você vai ser príncipe. Se você tem mente de escravo, você vai viver como escravo. Se você não sabe quem você é, se você não tem uma identidade definida, qualquer pessoa diz para você quem você é. Por isso tem pessoas, a gente vê aí, é loucura dizer isso, mas tem gente aí que agora é cachorro, já viu? O cara andando com uma coleira do lado, um do lado. Dá vontade de pegar um gato morto, dar uma surra nos dois, que o gato morto até miar. O cara pega uma coleira, passa no pescoço do outro, e o outro do lado fala assim, quem é esse? É meu pet. É o quê? É meu pet. E o outro que é o pet fica assim, ó, andando de pet. Por quê? Não tem identidade definida, então qualquer um bota identidade. É loucura que eu estou te falando, mas é o mundo que a gente vive. Eu agora não me acho mais um pastor, eu me acho agora um laptop. Você tem que olhar para mim e dizer que eu sou um laptop. Isso é coisa de maluco. Mas isso é gente que não tem uma definição de quem ele é. Então qualquer definição que te dão, você aceita. Você muitas vezes não sabe aquilo que você foi chamado para esse tempo. Então como você não sabe para que você foi chamado, qualquer coisa que te chamam está valendo. Pessoas que normalmente foram tratadas de uma forma na sua infância, que tem as suas emoções abaladas, pessoas que precisam ser acariciadas na sua alma. Essas pessoas, é duro falar isso, mas são as pessoas mais fáceis de serem manipuladas. Porque elas só precisam de um carinho. Qualquer um que vem dar um carinho, elas fazem o que quer. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Eu já estou indo para o fim. Deus nos chamou, nós homens, para sermos homens de verdade. Vocês mulheres, para terem uma identidade definida de quem vocês são. Deus chamou vocês com um propósito. Deus nos chamou com um propósito. Se nós não entendermos o propósito para o qual nós fomos chamados, nós vamos ficar patinando, rodando igual Sansão, em volta do moinho. Vamos ficar ali rodando igual um doido, para lá e para cá assim. E não vamos sair do lugar. Sansão foi chamado com um propósito: destruir os filisteus. Foi chamado para ser um libertador, para ser um juiz em Israel. Mas por ele não entender o seu propósito, ele foi distraído por Dalila. E quando ele foi distraído, ele perdeu a sua visão. E a primeira coisa que o diabo quer fazer é roubar a tua visão. Porque quem não tem visão não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer pessoa que pega na mão e carrega. Lembra? 2 Reis, capítulo 4. Quem lembra aqui? Capítulo 4, capítulo 6. Capítulo 4. O povo de Israel... Eliseu, capítulo 4, se não me engano, está em Dotã, aonde o rei da Síria queria matar o povo de Israel. Aí ele armava uma cilada. Eliseu lá em Samaria revelava qual era o sonho do rei. Aí o projeto era desfeito. Aí o rei de Samaria, da Síria lá, fazia outro projeto. Aí Eliseu lá em Samaria revelava para o rei lá de Israel. O projeto era desfeito. Aí o rei, sem entender nada, falou assim: cara, tem algum caguete aqui? Aí um deles lá se levanta: não, meu senhor, lá no reino dos caras lá, tem um homem de Deus lá, que Deus fala com ele. Tudo que o senhor, na sua cama, o senhor tenta fazer, é revelado para ele lá em Samaria.
Aí o rei fala assim, então vamos pegar esse cara. Aonde que ele está? Ele está lá em Dotã, lá no monte. Ele está com alguém? Não, está sozinho, então vamos fazer uma covardia com ele. Quem lembra dessa época? Vamos fazer uma covardia. Vamos fazer uma covardia. Aí todo mundo pega o exército todo e cerca o morro ali, o monte de Dotã. Aí Eliseu está lá em cima sozinho, com Geazi tomando um chá. Aí chega aquele exército inteiro. Aí Geazi acorda na frente, sai, fica imaginando com o olho cheio de remela ainda, sai da casa. Aí vai lá na frente, aí olha, meu Deus do céu, tudo cercado. Ele volta para dentro da casa e fala assim, ô profeta Eliseu, o morro está cercado. Tomaram o morro. Tomaram o morro, tomaram a boca. Está amarrado, varão, que isso, varão? Tomaram o morro. Aí eu fico imaginando Eliseu falando, não, rapaz, fica tranquilo. Ele não sabe quem está com a gente. Aí ele chega e fala assim, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Ele não consegue ver, ele só consegue ver o que ele está ao seu redor. Mostra para ele o mundo espiritual para ele enxergar um pouquinho. Aí a Bíblia diz que quando ele abre assim, ele vê carruagem de fogo, cavaleiros e tal, tudo cercando. Assim é a tua vida, assim é a minha vida. A gente quando olha, a gente só vê os inimigos. Minha oração essa noite é para que Deus abra os teus olhos espirituais. Porque se você conseguir se enxergar a quantidade de anjos, ministros, arcanjos que estão ao teu redor, te guardando, trabalhando em teu favor, se você soubesse quem está do teu lado, você não ia temer o teu inimigo. O teu inimigo ia temer você. Às vezes vem os irmãos assim, pastor, vamos lá na casa da irmã para fazer uma libertação? Vamos. Pastor, tu não tem medo não? Eu falei, tem medo? Ela tem que ter medo da gente, cara. Olha quem está conosco aqui, cara, está maluco? Como é que a gente vai ter medo? Não tem a ver com a gente, tem a ver com quem está com a gente. Eu lembro da época que, quando eu brigava na rua, aí apanhava, às vezes, chegava em casa, eu contava pro meu pai falava assim, volta lá agora, pega ele. Aí eu ficava grandão, né? Meu pai vinha atrás, chegava grandão. Chegava lá, às vezes batia, às vezes apanhava de novo. Mas era assim, não era? Tu saía grandão, né? Tu saía de lá todo murchinho, quando tu via que teu pai, fala assim, aí, mexe agora que eu quero ver. Aí o garoto que via o teu pai não ia encostar nele, mas ele achava que teu pai ia, aí ele muitas vezes apanhava de você, porque tu estava grande e ele estava pequenininho. É assim, não é, pessoal da antiga? Assim a tua vida é a minha vida no mundo espiritual. Quando a gente sabe com quem nós estamos, a gente não teme aquilo que está diante de nós. Essa humildade de Jesus em lavar os pés dos discípulos, Jesus estava ensinando para eles o seguinte, olha, se vocês quiserem ser grandes de verdade, não tenta ser grande, mas se torne cada vez menor, porque quanto menor você se tornar, maior você vai ser no reino dos céus. Mas o Senhor vai trabalhar em teu favor. Eu não preciso ser forte, eu preciso ter uma pessoa forte do meu lado, chamado Espírito Santo de Deus. Eu não preciso ser o homem mais forte do mundo para lutar as minhas guerras. Eu preciso simplesmente convidar o Espírito Santo para destruir os meus inimigos. É isso que nós precisamos. Mas como aprender isso? Só através da simplicidade de Jesus. Isso você não aprende, por mais que você estude numa escola dominical, você vai aprender as Escrituras, mas você só aprende no dia a dia, servindo pessoas. Jesus é o teu maior exemplo, é o meu maior exemplo. Quer ser grande diante de Deus? Sirva pessoas. Quer aprender de verdade a viver a plenitude de Deus na terra? Sirva pessoas. E aqui eu fecho. Queremos viver as revelações do Cristo ressuscitado, mas temos dificuldade de viver as coisas simples do Jesus de Nazaré, do filho da Maria e filho do Zé. Esse aí não é filho do Zé e da Maria? Esse aí está por fora. Porque normalmente quem foi criado contigo não vai valorizar aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes quem está do teu lado e anda com você todos os dias não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes Deus precisa usar pessoas de fora para poder reconhecer através da sua vida aquilo que o próprio Cristo está fazendo nesse tempo. Não se preocupe se os outros veem ou não o que Ele está fazendo. Se preocupe somente em servir pessoas. O desejo do meu coração é que nós, Belém, aprendamos a servir pessoas. Seja gentil, seja simples.
Aprenda a respeitar fila. Tem lá fora fila para comprar as coisas. Você nunca vai me ver passar na frente de ninguém, porque eu sou pastor da igreja. Nunca você vai ver isso. No encontro agora, a gente estava lá, estava uma fila grande para tirar foto. Eu estava na fila. Aí eu tive que apagar um incêndio dentro de um quarto de um casal que estava lá tendo problema. Me chamaram lá para resolver, mas a minha esposa queria tirar foto naquele lugar. Eu cheguei na frente dos irmãos, tem muitos que estão aqui, sabem disso. Falei, eu posso tirar uma foto na tua frente, porque eu estou indo resolver um problema? Pode. Fui, tirei a foto, pedi desculpa mais uma vez e voltei para o lugar para resolver aquilo que tinha que ser resolvido. Porque enquanto eu não aprender com o meu Cristo, a simplicidade de quem Ele é, eu nunca vou conseguir fazer com que os milagres de Deus aconteçam na minha vida. Precisamos aprender isso, igreja. Precisamos aprender isso, é simplicidade. Simplicidade, eu costumo dizer, não é andar com roupa rasgada, não. Você pode ter as melhores marcas de roupa. Você pode andar de Ferrari, você pode ter helicóptero e jato. O que não pode é o helicóptero e o jato ter você. Você pode ter tudo isso, desde que tudo que você tenha não tenha você. Desde que você reconheça que tudo que você tem não é porque você é bom e que você tem dinheiro, é porque o Cristo ressurreto resolveu te presentear e abençoar a tua vida. Se você entender isso, isso é simplicidade. Eu conheço homens simples que andam de Rolex e são simples quando chega no ambiente. Eu conheço homens simples que tem milhões na conta, tu anda do lado dele nessa igreja e tu não sabe o que ele tem. Eu tenho irmãos dentro desse ministério que tem muito dinheiro, tu anda do lado dele, tu não sabe nem o que ele tem. E eu vejo outros, desculpa a expressão, mas eu preciso ser verdadeiro, e eu vejo outros que não tem nada para poder oferecer e se acham a última Coca-Cola da geladeira. Porque evangelho não tem a ver com o que você sabe, tem a ver com o que Ele é em você. E quando você sabe quem Ele é, e você entende a simplicidade do Cristo, do Jesus, que lavou os pés dos discípulos, a tua vida é transformada, porque Jesus não está atrás de homens eloquentes, capacitados, que conheçam a Bíblia de capa a capa, que falem 3, 4 idiomas. Jesus não está preocupado com isso não. Jesus chamou um pescador, Jesus não chamou o cara mais inteligente da época. Por que Jesus não chamou Gamaliel? Você já se perguntou por isso? Por que Jesus não chamou Gamaliel para fazer parte do ministério dele? Ele era Jesus, pô. Por que ele não convidou Gamaliel? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Por que ele não convidou? Quero você que é o bambambam aí, o cabeção aí da escola. Vem você que é inteligente. Não, ele chamou um pescador iletrado. Porque Jesus não estava preocupado com instrução, nem tampouco conhecimento, mas estava olhando o coração dos homens. Jesus sabia que aquele Pedro, tu acha que Jesus sabia ou não que ele ia negar? Claro que sabia, ele disse, tu vai me negar 3 vezes. Por que Jesus não abandonou Pedro? Porque Jesus sabia que precisava ele negar 3 vezes, para que depois ele se tornasse quem se tornou. Muitas vezes você vai passar por alguns processos, e tenha certeza no teu coração, te falo isso baseado na Bíblia. Deus sabe que você vai passar, mas permaneça firme, que Ele não está olhando para as tuas quedas, Ele está olhando para o teu pós. Jesus está olhando para aquilo que você vai se tornar depois das tuas quedas. Tem muitas quedas que homens às vezes olham para outros homens e caiu. Lembra o texto do samaritano, lembra? Que a gente chama de bom samaritano, lembra? Passou um sacerdote, não tem nada comigo não. Passou um levita, estou fora. Aí passou o samaritano parou, cuidou das feridas, passou óleo, diz a Bíblia, botou em cima do animal, levou até uma hospedaria, pagou a conta, e disse o seguinte, preste atenção nisso, se você prestar atenção nisso, isso tem a ver com a volta de Cristo. Olha, eu vou cuidar, eu vou tratar, e vou deixar aqui para continuar sendo cuidado. E se precisar de mais alguma coisa, eu vou voltar para pagar a conta. Está falando da volta de Jesus, só não entende que não quer. Eu vou voltar para pagar a conta. Se ficar devendo alguma coisa aí, eu volto e pago a conta. O sacerdote não ajudou. Em outras palavras, o pastor não ajudou. O levita também não. Por isso não fica olhando para quem é pastor, para quem é levita, para quem é diácono. Não se preocupe com isso. Título é Deus quem dá e é Deus quem tira. Não é o título que nos empodera. O que nos empodera é o nível de relacionamento que nós temos no secreto. Tem homens que não são conhecidos. Quem conhece o Newton aqui? O Newton é um grande homem de Deus. O Newton é um homem que quase ninguém conhece ele. Algumas pessoas conhecem, mas o Newton é um homem de Deus.
É um homem que muitas vezes me liga e fala assim: pastor, eu preciso falar contigo. Aí ele fala umas coisas assim: o Nilton estava dentro do meu quarto. O Nilton estava lá comigo, não é possível. O Nilton não é pastor. Mas o Nilton é um homem que gasta tempo de oração com Deus. Assim como muitos aqui dentro dessa casa, buscando relacionamento íntimo. Coloca Jeremias 31, 31 primeiro. Eis aí, vem dias. Essa palavra é para você. Diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus está firmando uma nova aliança contigo e comigo. Não que a antiga acabou, não, Ele está firmando uma nova, Ele está reforçando a aliança que Ele tem comigo e contigo. Eu creio demais nessa palavra. Coloca para mim Filipenses 3:10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Quem escreve isso nada mais nada menos que Paulo. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Pô, o cara já tinha ido ao terceiro céu. O cara tinha visto coisas que ninguém viu. O cara é capaz de dizer: o que eu quero é conhecer Cristo. Em outras palavras, ele viu tudo, mas ele não conhecia. Ele conhecia em parte. E o que ele conhecia, ele percebeu que não chegava perto do que ele precisava conhecer. Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais você procura Jesus, mais ele se revela para você. Quanto mais você busca Jesus, mais Jesus revela aquilo que você precisa. E quanto mais você busca Jesus, mais ele se revela a você. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Só que agora estão inventando aí a campanha para não sofrer mais. O evangelho é sofrimento. O evangelho é cruz. O evangelho é renúncia. Um evangelho que não sofre é tudo menos evangelho. O evangelho do oba-oba, isso não tem nada a ver com Jesus. Paulo está dizendo: eu quero tomar parte dos seus sofrimentos. Em outras palavras, eu quero sofrer junto contigo. Paulo sabia, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele sabia que ele estava prestes a morrer. Ele fala: combati o bom combate. Ele sabia que o tempo dele estava chegando. Mas mesmo assim ele estava firme do seu propósito, porque ele sabia que aquele sofrimento dele ali não se comparava com o lugar para onde ele estava indo. Que essa palavra penetre no teu coração. Que a simplicidade de Jesus, fale contigo aquilo que eu como homem não consegui falar. Que você lê as Escrituras e lê as Escrituras com um olhar de simplicidade. Um homem 100% homem, 100% Deus, que tinha tudo, que tem tudo. Mas a simplicidade, a forma como ele se relacionava, é de deixar qualquer um de queixo caído. As pessoas ficavam surpreendidas. Como é que esse cara, sendo o próprio Deus, age dessa forma? Era para todo mundo aqui estar servindo. Tem um momento que ele chega no Getsemane e fala assim: ei, calma, Pedro. Tu acha que eu não poderia mandar 12 legiões aqui agora e destruir todos eles? Tu acha que não, Pedro? É necessário que se cumpra, cara. Fica tranquilo. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Guarda a tua espada aí, cabeção. Precisa acontecer isso. Aleluia. Se eu puder te pedir uma coisa antes de encerrar esse culto. Pare de vir para a igreja como um pedinte. Aprenda a se colocar numa posição de ajudar pessoas. Pastor, mas eu não tenho nem para mim. É aí que Deus vai agir. Você não tendo nem para você, se você tentar ajudar alguém mesmo não tendo para você, Deus vai se sensibilizar com a tua atitude, não vai ter pena de você, mas Ele vai se sensibilizar com o teu coração e Ele vai mudar a tua sorte. A Bíblia diz que Jó estava passando por um momento difícil. Quando ele orou pelos seus amigos, a sorte dele foi mudada. Ele não estava benzão quando ele foi orar.
e estava malzão. Mas ele mal resolveu orar pelos seus amigos. Sirva pessoas, cuide de pessoas. Nós não podemos fazer desse lugar um lugar de berçário. Esse lugar Deus não nos chamou para sermos servidos. Deus nos chamou para servir pessoas nesse lugar. Deus não chamou a gente para ficar, ai pastor, eu estou precisando disso, pastor, eu estou precisando daquilo. Não, não, saia desse lugar. Isso muitas vezes é um espírito de comiseração. É você se colocar num lugar onde Cristo nunca te levou. É você aceitar a identidade que o maligno tem para a tua vida. E você começar a entrar nesse lugar de sofrimento. E se você entrar nesse lugar, é duro que eu vou te falar, dificilmente tu vai sair dele. Então eu quero no mundo espiritual nessa noite arrancar desse lugar em nome de Jesus. Eu quero te puxar pelo braço, te arrancar desse lugar aí, para que você saia desse lugar e sirva pessoas. Pastor, mas eu sou novo na igreja. Não precisa ser velho não. Antiguidade não é posto não. Você precisa estar disponível. Pastor, não estou preparado. Esteja disponível. Deus só usa quem está disponível, não quem está preparado. Pai, louvado seja o teu nome nesta noite. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Sabemos que tu és de fato Deus único e poderoso deste lugar. Nos ajuda a entrar neste lugar que o Senhor tem para nós. Não permita, Pai, que as mentes aqui sejam levadas cativas a um cativeiro, mas que possamos ter a mente liberta, mente de filhos. A tua palavra diz que nós éramos escravos, mas agora nos tornamos filhos, e filho tem direito à herança. Eu quero, em nome de Jesus, junto com os meus irmãos e irmãs, acessar o lugar em ti e abrir portais que o Senhor tem para nós, para que possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito recaiam sobre cada um dos teus filhos, não só essa noite, mas para todos sempre. Que Deus te abençoe. Vá em paz, vá feliz, em nome de Jesus.